Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Legulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom a todos. O que é Shabbat Shalom? Sábado de paz, um sábado de prosperidade, um sábado de Shalom, né? De bem-aventuranças. O Eterno, ele disse as seguintes palavras para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te, Zahor, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar, para o guardar, para o viver em memória de mim. Isso é o que nós estamos fazendo. Apesar do mundo nos cercar, nós fazemos menção de um dos maiores mandamentos, né, que ele deixou para nós, que é a guarda do Shabbat. Se ele descansou no Shabbat, é porque nós precisamos descansar também, né? Se ele parou para ver tudo que ele fez durante a semana, é para que a gente também façamos isso. Acabou o trabalho, descansa, né? Não pensa em nada, só pensa nas coisas do Eterno. E estamos aqui para mais uma porção semanal da Torá. E a porção desta semana é Miketz. Miketz é a 10ª porção da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que você tem aí em casa. E a 10ª porção é Miketz, né? Fica lá em Bereshit, Gênesis 41, 1 a 44, 17. E a Haftará é Melechim Aleph, é o 1 Reis 3, 15 e 4, 1. A 4, 1. E a Brit Hadashah é Maaseh Shilchim 7, de 1 a 60. Você está no canal Perfeita Ordem. O meu nome é Berg Moraes e nós vamos estudar mais uma porção semanal, né? E aqui a gente traz os escritos, né, da Torá que o Eterno deu para Moshe, que até hoje vale, né, porque Yeshua viveu esses escritos. E ao longo, né, a gente traz algumas coisas, algumas curiosidades dos escritos Netzarim, ou escritos para as nações, que é o Novo Testamento, ok? Então vamos começar, né? Eu vou primeiro ler o texto em hebraico, tá? Que é a palavra que dá origem à porção, né? Geralmente é a primeira ou a segunda palavra, né? Então, Vayhi Miketz. O que seria Miketz, né? Vayhi Miketz Shenataim Yamin Uparo Rolem Veriner Omed Al Hayor. Perdão, Hayor. Perdão, é Hayor. Vindo a suceder que el final de los anos parou tuvo um sueño. Ele estava parado junto el río. E saíram del río 7 vacas hermosas e gordas, e elas se alimentaram da erva. E saíram del río 7 vacas hermosas, e saíram del río outras 7 vacas más que estavam enfermas e desfavorecidas e de carne magra, e pararam a la orilla del río junto a las outras vacas. E las vacas feias e flacas se comeram, e las vacas hermosas e gordas, pero parou, se despertou. Pero foi a dormir outra vez e sonou na segunda vez, e 7 espigas helenas de grano maduras cresciam em manojo. Depois de elas saíram 7 espigas menudas e abatidas por el viento oriental.
vento oriental, o vento que vem do Oriente para o Ocidente, né? Ou seja, vem do deserto. Porque na geografia, né, quando você olha para o mapa, o faraó ele estava do lado de cá do rio, que chama o Rio Vermelho, que é o Yansuf, né, o mar de baixo, Yansuf, mar final, surf final. E quando o vento vem assim, quando você olha para o mapa que vem da direita para a esquerda, ele está vindo do deserto. E aí acabou com tudo. E las 7 espigas delgadas comeram las espigas alenas e maduras. Então parou, se despertou e viu que era um sonho. Vino a suceder que em la mañana su rua estava turbado, seu mover, né, sua alma, tu rua, tá? Porque espírito não existe, a palavra é rua. E mandou alamar a todos os magros de Mitzray, Egito, e todos os sábios. Parou é faraó, tá? Les contou seus sonhos, pero no hubo ninguno ali que pudiera interpretar-lhe para Paró. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Paró: hoy recuerdo de algo donde estuve por mis faltas. Eu me lembro que quando eu estava na prisão por causa da minha falha, né? Aí Paró estava furioso com seus servos e me echó en la prisión de la casa del capitán de la guarda e al jefe de los panadeiros. Ele disse, o capitão estava furioso, né? O Paró estava furioso e mandou a gente para a prisão. E lá, junto com o chefe dos padeiros, o copeiro junto com o chefe dos padeiros, os dois. Uma noite, ambos, eu e ele, tuvimos sonhos, e el sueño de cada homem tinha seu propósito, significado, seu próprio. Ali estava um jovem com nós, um hebreu, hebreu, um servo del capitão de la guarda, né, Potifar. E nós le contamos nossos sonhos de acuerdo a lo que cada homem sonhou, ele nos interpretou. E sucedeu como ele los havia interpretado para nós que eu fui restaurado a mi cargo e ele foi enforcado. Então Paró mandou alamar a José, nome pagão que a Igreja Católica colocou, né? José, um nome romano, mas o nome do cara é Yosef, é um nome hebreu. E eles lo trajaram deprisa de la masmorra. Ele se recusou, se rasurou, cambiou de las roupas e vino a Paró, né? Tirou barba, se vestiu legalzinho, né? Paró dijo a Yosef: tuve um sonho e não hubo nadie que pudiera interpretar. Ou seja, Paró conta de novo o mesmo sonho para José, né? E José diz: olha, os dois sonhos são a mesma coisa, é um sonho só. Vai vir um tempo de riqueza, de abundância, são 7 anos, as 7 vacas gordas são 7 anos de abundância, como as 7 espigas belas são 7 anos de abundância. E as 7 vacas magras, né, e as espigas mirradas são 7 anos de seca e de fome. A questão das 7 devorarem as gordas é que nos anos de fome
vocês vão consumir o que tiverem plantado nos 7 anos de mudança. Então, Faraó, depois que ele interpretou, todo mundo aceitou, ficou muito alegre, né, conseguimos, né? Então, Faraó, eu aconselho que o senhor encontre uma pessoa, né, que seja um bom administrador, para que construa celeiros para armazenar comida para os 7 anos de fome. E aí o faraó diz o seguinte: quem poderia, né, ser melhor do que você? Interessante é que isso, depois de se passar, né, alguns anos preso, vários anos preso, Yosef, ele é colocado como a segunda pessoa do Egito, a nação mais poderosa no mundo naquela época. Há quem diga, uma linha de pensamento, né, que o faraó não era egípcio, na época de Yosef. Eles eram Iquisos, e os Iquisos são lá de cima da Europa, né, tipo bárbaros. Eles eram brancos, não sei se chegavam a ser loiros, né, mas eles eram brancos. E por conta disso, ou seja, o Egito estava sendo governado por estrangeiros. E por conta disso, ele aceitou um hebreu nesse cargo, porque se fosse um egípcio, não teria aceitado. Tanto que depois que esse faraó morre, e me parece que há uma revolução e os egípcios, né, retomam o poder de novo no Egito, aí entra a dinastia de Sete, né, eles esquecem de José, né, que é Yosef, e escravizam o povo hebreu, mas isso é lá para frente. Então, o faraó, né, coloca o anel no dedo de José e diz que ele está acima de todo o Egito, né, e muda o nome de Yosef, né? Yosef, ele muda o nome de Yosef, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí ele dá também, né? Ele dá também a filha de Potifar. Lembra que na paraxá passada eu expliquei isso, né? Eu disse, olha, essa filha de Diná, né, do estupro, não foi um estupro, né, mas foi algo que não foi planejado, foi antes do casamento. Naquela época não tinha casamento, o casamento era, né, conhecer a mulher, né, mas a questão é que ele não pediu a mão dela ao pai, a Jacó, né, com Shechem, né, o filho de Shechem com Diná. E para que Diná não se lembrasse de tudo, porque ela ficou com trauma, ela também gostava do cara, né? E aí os irmãos matam o cara na frente dela, né? Matam toda a cidade, né? E ela fica com aquele trauma. E a menina trazia a lembrança a ela dessas coisas. E aí o que é que acontece? Jacob vai e entrega essa filha de Diná para Potifar e Potífera criarem. E quando Yosef chega lá, o que é que acontece? O faraó, isso é linha de pensamento, tá? Não está na Torá, entrega, dá a filha de Potifar em casamento, que é a filha de Diná. Diná é irmã de Yosef, então ele casa com a sobrinha. Ele continua a linhagem hebreu, ele não se mistura, continua a linhagem hebreia, né, na descendência de Yosef. Asenate, o nome dela, tá? O nome dela é Asenate. Agora, o faraó, ele também muda o nome de Yosef, né, para Zafenate Paneia. Zafenate Paneia. O que é que ele quer dizer com isso? Para convencer, né, o povo hebreu, ou o povo egípcio,
né, ele coloca esse nome porque esse negócio de troca de nome ele é muito antigo. Muito antigo. O próprio Eterno ele troca o nome das pessoas, trocou o nome de Jacó para Israel. Israel, né? São o nome, cada letra é a letra de um ancestral, né? Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, né? Jacó e Leia, né? As letras são as iniciais desses nomes dos ancestrais, né? E imitando essas coisas do Eterno, né? O egípcio também faz isso, o romano faz isso, os papas fazem isso, são os que mais fazem, né? E aí vem o candomblé, todo mundo, vem a numerologia, que aí troca o nome das pessoas, muda o nome das pessoas, né? E Zaphenat Paneah, né? O significado de Zaphenat Paneah, né, é tesouro tirado do Nilo, o tesouro escondido do Nilo. O egípcio adorava o rio Nilo, e aí para eles aceitarem Yosef neste cargo, o faraó disse, olha, isso aí, este homem, ele era um tesouro da rainha Nat, né, tirada, que estava escondido no rio, né, Zaphenat, Nat era a rainha do rio, né, e aí ele convence os egípcios, né, a aceitarem Yosef como governador do Egito, né? E aí, quando acontece tudo isso e José sai por todo o Egito, né, criando celeiros para que as pessoas pudessem plantar. Com isso, Jacó chega a fome em Canaã. Chega a fome em Canaã, né? Ahora Jacó viu habla grano em Mitzray, assim que Jacó dijo a seus hijos, por que estás a mirar um a outro, olhando um para o outro, né? Ele dijo, né? Escutem o que eu digo, vejam o que eu digo. Reoido que há grano, eu escutei que há grano em Mitzray, no Egito. Disse então, Alá e comprem um pouco de Alá para nós outros, para que podamos manter-nos vivos e não morramos. Assim, pois, os 10 irmãos de Yosef desceram para comprar grano em Mitzray. Quando eles chegam no Mitzray, no Egito, Yosef olha para os caras assim, esses caras. Vocês são o quê? A gente veio aqui, né, comprar, né, somos 12 filhos, um já morreu, o outro ficou lá. Não, vocês são espião, José, vocês são espião, né, Yosef. Não somos gente boa. Não, vocês são espião. Depois lê o texto. Vocês são espião. Não somos não. Sabe uma coisa? Vocês são espião. Aí, mete tudinho no xilindró. Prende tudinho. E deixa Simeão. O mais brabo, né? Fica preso. E, vocês voltem, né? E para que eu provem que vocês não são espião e não vieram fazer um apurado do Egito, tragam seu irmão mais novo. Yosef, ele queria saber se o irmão mais novo também estava vivo. Se os caras não tinham feito com ele, com o irmão mais novo dele, né, o que fizeram com ele. Ele queria saber. Saber se o pai estava vivo também. Nosso pai está vivo, né? Os caras não conheceram ele, né? Yosef todo pintado, de egípcio, diferente já, mais adulto, casado, né? E aí os caras voltam, quando estão no caminho, encontra o dinheiro dentro do saco. Semblante dos caras, cara branco, desfaleceram.
Mas quando chegaram em casa, aí que abriram todos os sacos, todos os dinheiros estavam dentro do saco, aí pronto. Aí Jacó, vocês trazem tragédia para mim. Jacó, o pai, vocês trazem tragédia para mim. Olha o que aconteceu. E aí eles disseram, né? Quando a gente chegou lá, os caras, o grandão lá, achou que a gente era espião. A gente explicou, tá lá, que somos filhos de um pai, somos criador de ovelhas, e temos um irmão. Aí Jacó, acabou a comida, tinham que voltar, né? Tinham que voltar. E aí Rubem diz, a gente tem que levar o mais novo. O grandão lá disse, Yosef, né? Disse que se a gente não levasse o mais novo, ele não soltava Simeão, e não vendia mais nada pra gente não. Aí Jacó, por que vocês foram dizer que vocês tinham um irmão mais novo? Aí a gente sabia que ele ia cobrar isso da gente, que a gente levasse o irmão mais novo. Não, ele não vai. E a comida acabando. Aí, vamos pro Egito. Pai, o homem disse que a gente só entra lá se levar o irmão mais novo. Aí ele, vocês trazem desgraça para mim, de novo. Leiam um texto que é até engraçado. Tem uma dose de sarcasmo, né, de ironia, de tudo. A palavra do Eterno, ela é rica em tudo. E aí ele permite que o Beniamim vá com eles, o mais novo, né, o irmão de Yosef. E quando eles chegam lá, aí Rubens diz assim, não, se eu não trouxer ele, você mata os meus 2 filhos. Pô, já tem um morto para Jacó, que é Yosef. Aí já tem um preso, que é Shimon. Aí vai ficar mais um preso, que é Beniamim. E eu tenho que matar mais 2, né? Aí Jacó diz assim, vocês, se não trouxerem Beniamim de volta, vocês vão me enterrar, né? As minhas cães, eu vou ser enterrado no pranto, na angústia, né? Ou seja, eu vou ser o homem que vai morrer, o homem mais triste do mundo a morrer. E aí Judá consegue se redimir. Ele diz, pai, eu dou minha vida pela de Beniamim, se eu não trouxer. Que toda a culpa caia sobre mim. Porque ele foi quem deu a ideia de vender Yosef. Então, esse arrependimento de Judá, que Reuben não tem, né, é que torna ele o primogênito. Reuben, que é Rubem, perde a primogenitura, como você já sabe, porque ele deita com Bila. E Yosef, ele ganha a primogenitura de prosperidade material, porque a porção de Yosef ela é dobrada. Mas Judá é quem ganha a porção Ruá, né? A porção que foi dada a Abraão, né? Da descendência do Mashiach. E aí, vamos adiantar aqui, vamos terminar, né? A gente já vai terminar, né? Eu acho que eu já contei quase até o fim, né? Vou ler um pouquinho, né? É gostoso ler, né? O espanhol, o castelhano, né? Logo ordenou el mordomo de su casa, llena los sacos de los hombres con alimentos tanto como pueden cargar, e por el dinheiro em cada homem dentro de seu saco, né? Essa parte eu já contei. Aí, eles rasgaram suas roupas, né? De dolor. Entonces cada uno cargó a su asno y regresaron a la ciudad. Y Judá y sus hermanos alegaron en la casa de Yosef. El estaba allí y ellos cayeron a tierra delante de Yosef y dijo a ellos: ¿Cómo pudieron hacer tal cosa? ¿No saben que un hombre como yo puede saber la verdad por adivinación? E Judá dijo: não há nada que podamos dizer, mi sueño. Quando eles levam
Benjamim, né, Benjamim, Yosef porque um pouquinho antes, né? Pero quando legamos o campamento, abrimos nossos sacos e ali dentro de nossos sacos estavam o dinheiro de cada um e a quantidade completa. Lá hemos traído de regresso com nós. Tá aí, né? Assim que, como abriram de roubar prata e ouro de la casa de nosso Senhor, né? Como vocês podem fazer isso? Né? Ai que de nosotros les sea encontrada la copa que sea puesto a muerte, y el resto de nosotros seremos los esclavos de nuestro Señor. Ele respondeu: bem, que seja como tu has dicho. Aí que les sea encontrada será mi servo, pero que o resto de ustedes estarán sin culpa. Entonces cada uno de ellos se apresuró a poner sus sacos en la tierra y cada uno abrió su saco. Él buscou empresada com o maior e terminando com o menor, e a copa foi encontrada em saco que pertencia a Benjamim. Yosef, quando os caras chegam, ele dá um jantar, né? Ele chora, quando vê o irmão mais novo ele chora, e aí ele dá um jantar e traz Shimon diz que foi tratado muito bem, e aí dá um jantar e coloca os irmãos, né, de acordo com a descendência, né, a contagem do maior até o menor, né, na posição que era sentado na casa do pai. E os caras ficam impressionados com isso. José entendia tudo, né? Além de ter intérprete. E eles comem, e a porção de Benjamim era 5 vezes mais. 5 vezes mais. Os caras olharam assim, aí dá roupa para Benjamim, né? E quando eles voltam, aí ele diz para o servo: coloca meu copo de prata no vaso do menor. E aí é quando eles voltam, os caras vão atrás. Veja que isso, ele é como se fosse como é que eu posso falar? Uma premonição do que iria acontecer mais tarde, quando o faraó iria seguir o povo, ir atrás do povo. Só que aqui acontece como lá, né? Apesar deles terem alcançado os 11, né, e encontram um vaso de prata no vaso de Benjamim, e eles dizem que Benjamim seja morto. Aí os caras dizem: não, o mais novo vai ser só escravo, o resto pode ir embora. Aí eles voltam porque não tem como eles voltarem para o pai, né, sem Benjamim. E aí eles se prostram diante de Yosef de novo, como Yosef sonhou, né? Todos eles se prostram. E isso vai acontecer de novo, né, com o pai e com a mãe, né, que são os 2 sonhos que Yosef tem. E aí eles dizem: meu Senhor, se a gente voltar sem esse mais novo, a gente está ferrado, meu pai vai morrer, né? Meu pai vai morrer, né? E aí, vamos ler o finalzinho do texto, né? Que é para a gente não... Pero ele respondeu: Elohim lo permita que eu actúe de essa forma. El hombre em cuya posesión foi encontrada a copa será mi evedi, pero el quanto aos tendes vaya em shalom a sua alma. Bom, gente, o que eu iria falar, né, tá na próxima paraxá, que é Vayegash, né? Vayegash, que é Bereshit 44, 18, 47 e 27. Você pode até
ler durante a semana e depois assistir a Parashá junto com a gente. A Haftarah, né, da próxima Parashá é Yeshezkel, né, Ezequiel 37, 15 a 28. E Brit Hadashah é Yahanan 10, 1, 42. Os caras estão na mão de Yosef. Estão na mão de Yosef. E o que vai acontecer, né? Yosef vai se revelar para eles, né? E aí é bem, como eu estava dizendo, é bem parecido, né? Yosef vai e traz, persegue eles, os hebreus. Isso já é como se fosse uma midrash, algo profético do que iria acontecer mais na frente. O Eterno já tinha dito para Abraão, já tinha dito para Moshe, né? Perdão, Moshe ainda estava, desculpa. Ele já tinha dito para Abraão que o povo iria ser, né, cativo, né? E aí acontece tudo isso, né? Porque aí vem Moshe. E quando Moshe, né, estiver em cena, isso de novo vai acontecer. Os egípcios vão perseguir, né? E o que acontece é que o Eterno vai trazer salvação, como ele trouxe agora. Eles achavam que estavam perdidos, né? Bom, agora a gente se ferrou, virou escravo do cara, ele vai matar todo mundo. E aí Yosef se revela. É como se o Eterno se revelasse para eles, né? Dando alívio, né? E bênção. Da mesma forma é lá. Eles estão diante do Mar Vermelho, mas isso está lá na frente, na próxima, na Parashá, bem mais para frente. Vamos terminar a Parashá, né? Recitando a Birkat Kohanim e que é a bênção sacerdotal e as outras considerações. Yevarechecha Adonai veish merecha, Yair Adonai panavelecha, Viruneka Yitzhar Adonai panavelecha, Viyatzelecha Shalom. Veditut et Haimet, Vehaimet Techaher et Her. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Elohim Melech Neiman, Elohim é rei fiel. Isso é o significado de amém. E, se assim o Eterno permitir, Emitzer Hashem, em hebreu Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana ou durante a semana com alguns inscritos na Tzarim, né, que não estou conseguindo fazer, mas eu tenho um que eu estou preparando. Eu estou pensando em fazer os escritos de Shaul, lá nas cartas de Shaul, ou no Revelação Apocalipse, bem legal, né? Basta eu ter um tempinho que a gente faz. Estaremos aqui de volta, em Mitzvah Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta. Um Shabbat Shalom a todos, uma boa semana. Estamos na Saturnália Romana, né? Os pagãos estão comemorando a Saturnália Romana, né? Que é o Krishna, né? Mas a gente não comemora isso, né? A gente olha, vê, é legal, é bonito. Se não fosse pagão, era uma festa legal. Mas não é festa do Eterno, não é encontro marcado que esteja na Bíblia, né? Os encontros marcados do Eterno. O Natal não está na Bíblia. O Natal teve origem, né, na Mesopotâmia, em Roma, né, na Noruega, né? O Papai Noel é até verde, né? É uma marca de refrigerante aí, foi que induziu o povo a vestir ele de vermelho, porque é a marca dele, a marca é vermelha. E a gente não pode fazer nada, né? Eles podem impor a religião deles a nós, e a gente tem que aceitar. Mas quando a gente fala o contrário, que é isso? Eu sou da tal religião, você... Não, eu sou herege, né? Eu tenho o poder de pensar. Herege quer dizer aquele que tem poder de pensar, né? Capaz de pensar, capaz de escolher. Então, quer me fazer um elogio? Me chama de herege, né? Por isso que os religiosos daquela época chamavam as pessoas de herege quando elas não aceitavam os dogmas, né, da mamãe romana.
Então, a gente não comemora, né, a Saturnália romana, né, que é o solstício romano, né, quando o Sol está mais longe. Isso tanto no sistema heliocêntrico, né, como, né, o sistema heliocêntrico é pagão, né, é mentiroso, mas na Terra plana o Sol está mais longe, ele está próximo ao que eles chamam de hemisfério sul, que é a borda da Terra plana, que é a geleira, né, ele está rodando aí em cima da Argentina e da Austrália, então ele fica muito longe da Europa, que fica no centro da Terra plana. E aí essa semana de 22 a 25, 27, né, eles comemoram o solstício, né, que é a Saturno. Eu postei isso lá no meu Facebook, tá lá algumas coisas no Facebook. E para a semana tem Jano, né? Janeiro, Jano, que é a entidade de duas faces. É uma nova olhando para o futuro e uma velha barbuda olhando para o passado, e ele tem a chave na mão e as pessoas adoram essa entidade também no Ano Novo. A gente não comemora Ano Novo também, a gente não comemora Natal porque são festas pagãs. Então é a Saturnália romana, o Natal, né? Natal ele é uma data de 25, né? Eles trouxeram, né, Jesus Cristo, né, que é o Jesus Cristo dos romanos, né, essa entidade, né, que nós não adoramos, a gente adora Yeshua HaMashiach na pessoa do Pai, né, no Pai Elohim, né, Pai Eterno. Nós adoramos o Eterno através de Yeshua HaMashiach. E eles faziam essa festa porque é muito frio, né, ali na Europa nessa época, e aí eles faziam todos os rituais para que o sol voltasse, né? Sol voltasse. Aí o sol volta, né, porque todo ano é o ciclo solar que o Eterno criou. Há quem diga ainda que o aquecimento traz, né, morte. Errado. A Terra está esfriando, ela não está esquentando. E quanto mais quente, mais natureza, quanto mais frio, menos natureza. Então, uma pequena explicação aí sobre o solstício, né, romano, o solstício de inverno, né, que é comemorado a Saturnália romana, com rituais bem macabros, tá? Não é o saquinho, era criança, a árvore de Natal é a Asherá, que era adorada. Há quem diga que é Semiramis, né, a mãe de Nirod e mulher de Nirod, mas ela era adorada no egípcio e pelos cananeus, né? Tanto que o Eterno diz assim: não se faça, não plante árvore, né, de Asherá junto ao templo. Não quero esse tipo de coisa. O Eterno explica isso, a gente vai chegar lá, está lá em Êxodo. E a árvore, ela aparece muito, né, com certas entidades religiosas, né, que tem aqui no Brasil, aquela forma de triângulo, né, que foi encontrada no Rio, né, que é bem escurinha, por aí vai. Eu não posso falar muito. Então, pior que os crentes, né, eles colocam a Asherá na sala de estar, né, que é a árvore de Natal. Trazem esse ídolo para dentro de casa. Aí comemoram o Natal, comemoram o Ano Novo. Estão totalmente fora dos padrões do Eterno. E conversando com um colega meu, né, ele colocou assim, que, né, um grupo aí, como é que a gente, porque alguém disse, bom, Feliz Natal, uma boa ceia para todo mundo, aí como é que a gente vai fazer ceia sem dinheiro? Aí eu coloquei algumas coisas lá para ele, ele disse, que é isso, Berg, eu sou romano, né, kkk, tô romano, né, Icar, eu sou Icar, quem sabe entende, né, eu acredito em Jesus Cristo, né, eu digo, eu respeito, né, mas do mesmo jeito que vocês tentam implantar a cultura de vocês para mim, eu posso expor a minha, eu só estou expondo, eu não estou obrigando ninguém. Agora o governo obriga aí o povo a comemorar, né, a Saturnália, o solstício de inverno, que pra gente é verão, né? Lá para você vê que a coisa tem origem lá, né, no paganismo romano e na Mesopotâmia, né, bem 2000 anos atrás, né, do
Anno Domini, né? Que não existiu, Anno Domini, ano zero também não existiu. E então ele disse assim, né? Que é isso, eu sou católico romano. Aí eu disse, bom, então tá, né? Só que essa festa Natal, ela é separatista, né? Porque veja, a festa, por que ela é separatista? Porque os ricos fazem ceia e os pobres não. Então ela é uma festa separatista, né? Onde só os ricos comemoram, os pobres não. Já as festas do Eterno, né, são os encontros marcados, Pessah, Shavuot e Sukkot, né? Você não precisa ser rico para comemorar. Todo mundo comemora do mesmo jeito, porque o Eterno, ele é justo. E essas festas, né, o povo não comemora. O povo comemora as festas pagãs do calendário gregoriano. Então, um abraço a todos, um Shabbat Shalom. O que eu posso dizer é que vocês tenham uma semana de paz e um final de ano gregoriano, né, maravilhoso, de paz, próspero. E o nosso ano já começou, né, no calendário hebreu. E um abraço a todos, um bom final de anos e que ano que vem, né, tenhamos força, que o Eterno nos ajude e nos abençoe, porque vai ser bom. Estamos próximos do fim. A volta de Yeshua HaMashiach está bem próxima. Shabbat Shalom a todos, até mais, até o próximo vídeo. Tchau.